Hoje eu vou falar sobre o que a enfermagem precisa para poder conseguir melhorar, né, nas questões dos seus direitos, nas questões de melhorias de mão de obra e também, e também fiscalização das injustiças que ocorrem com a área da enfermagem. Eu vou citar aqui uma situação para vocês entenderem o que, que abre a mente das pessoas. Lembrando daquela situação do McDonald's, quando um dos funcionários que era o mais ali proativo, né, que levou o McDonald's para outros países, outros lugares, ele se sentindo injustiçado porque os irmãos donos do McDonald's não não via o lado dele, né? Porque ele tinha ali freezer que gastava muito, ele estava tendo prejuízo para poder manter os sorvetes gelados, né? E ali, quando ele vem com a proposta ali do sorvete em pó, os donos não queriam perder a qualidade e tal, ninguém estava pensando nele. Até que surgiu um cara e falou assim: Você ainda não entendeu, cara. Você não está no ramo dos fast food. Você está no ramo dos aluguéis. Quando ele entendeu que todos os terrenos onde havia McDonald's estavam no nome dele, por ele ter alugado tudo aquilo ali, aquilo abriu a mentalidade dele a ponto dele fazer o quê? Ele passou a ser dono do McDonald's. Ele comprou a franquia dos donos e passou a ser dono do McDonald's. A mesma coisa acontece na enfermagem. A enfermagem, ela não se dá conta que ela não está no ramo só da enfermagem. Ela está no ramo da prevenção. Quando você está no ramo da prevenção, você engloba todo o prevencionista que há no Brasil. E se vocês não fazem uma união dos prevencionistas do Brasil, vocês não têm força. Aí você vai ter enfermagem, você vai ter técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil, até a vigilância talvez entra nisso. Você tem o ramo da prevenção. Vocês precisam criar. A enfermagem é apenas uma célula, o bombeiro civil é uma célula. Vocês precisam criar uma estrutura para conversar assuntos relevantes à prevenção, né? E um desses assuntos é a questão da enfermagem, né? Outros é a categoria bombeiro civil, que nós estamos vendo um monte de profissionais morrendo por falta de equipamento. Porque muitas empresas aí, muitas indústrias morrem funcionários e ninguém sabe, somente as empresas. A mídia não noticia, né? Não sei por quê. Geralmente a mídia não gosta de botar nomes de responsáveis. Ah, estourou a barragem de Brumadinho. Os nomes são completamente escondidos da população. Só que nós estamos na era da informação e muita gente está colocando esses nomes na internet, né? Então as informações estão chegando mais concretas. Sempre tem um segredo de justiça nas coisas. Então o que a enfermagem precisa entender é que vocês estão no ramo da prevenção. Quando a gente fala de frente parlamentar mista, como tinha aqui dos bombeiros civis, que depois se acabou, por falta de ter esse quantitativo para fazer votações e tudo. Quando você elabora uma equipe de prevencionistas e você vai fazer uma reunião em Brasília, vai chegar prevencionista de toda a raça de lugar. Vai chegar representante de uma categoria, representante de outra, vocês representantes da enfermagem, e vocês têm poder para mudar qualquer situação nesse país por conta da quantidade de pessoas. Vocês podem votar e aprovar o que vocês querem. Porque na verdade não se compreende é que aqueles caras que estão lá sentados lá em Brasília, eles são funcionários nossos. Eles estão lá para trabalhar pela gente, mas eles não fazem isso. Eles trabalham pelas empresas, eles trabalham por outros setores que molham a mão deles. E aí o que, que acontece? Enquanto vocês não se dão conta, muitos que vão tentar lutar sozinhos vão ser calados. Não se faz uma luta sozinho. Ninguém aqui vai defender uma floresta e depois vai se tornar aí um mártir. Todos unidos, ninguém vence. Então, o que precisam criar é comissões mistas, comissões parlamentares, e você para discutir esses assuntos. Aí vocês vão convidar Departamento do Corpo de Bombeiro, Departamento de Saúde, Departamento Internacional, aí o FRJ, né, que sofre um monte de impactos do governo ali, sofre cortes. Inclusive, o valor, a patente lá daquela moça que desenvolveu uma
um medicamento lá para poder curar um tetraplégico, paraplégico, eu não vi bem a matéria, mas ela desenvolveu e não conseguiu ter dinheiro para patente porque foi cortado o dinheiro da UFRJ. Então você tem uma série de injustiças que quanto mais as pessoas se abaixam, mais eles montam em cima. Eu vou dar um exemplo. A gente estava falando esses dias, o meu comentário foi até lá no site, lá no Instagram da doutora Shimano. O pessoal gostou do comentário. Que eu falei da questão do Temer tirar o feriado da escala 12 por 36. O cara simplesmente foi, arrancou os direitos e a população não fez nada. Só que se eu fui estudar agora a situação, parece que pessoas que já tinham direito, as empresas não poderiam deixar de pagar. Mas deixaram de pagar, por falta de informação nossa. Os sindicatos poderiam ter mantido aquilo, poderiam ter lutado por aquilo, mas não lutaram. Então, tipo assim, a gente veio de uma era arcaica, onde não se tinha informação, e passaram por cima da gente com um rolo compressor. Só que agora, com a era da informação, o que a gente faz com isso? A gente pode trazer isso de volta. Se foi reestudado e se tiver um número de aprovação, a gente traz o feriado da escala 12 por 36 de volta. Esses dias o cara lá do shopping estava falando, né, que vai ter que repassar esses valores da queda da escala 6 por 1 para os clientes. Só que ele não se dá conta que o cara que for trabalhar, por exemplo, 5 por 2, ele vai ter 2 folgas, ele vai muito mais ao shopping e vai comer muito mais no seu restaurante. Entende? Então, tipo assim, vai repassar? Não tem problema, vai repassar, o cidadão vai comprar se quiser. Se você repassar um nível alto, ninguém vai entrar no seu restaurante. Porque já é um absurdo. Às vezes a gente vai no restaurante e o 10% é cobrado sem a gente permitir. E existem leis aparando isso. Ou seja, eu estou ali prestigiando o restaurante, eu sou obrigado a pagar uns 10%? Eu não sou obrigado. Porque esse dinheiro eu queria dar não só na mão do garçom, porque a gente fala 10% do garçom, mas toda a equipe, né? Tem o cara que faz a comida, tem o cara que vai te servir, você é servido muito bem, mas tem o carinha que preparou a comida, tem um outro que está fazendo a limpeza. Eu acho que deveria ser uma forma de esses 10% chegarem a um banco, algum banco virtual, e a partir daquele banco virtual, todos os funcionários cadastrados ali receber esse valor. Porque a pior coisa é você pegar o dinheiro e dar para um patrão. Porque muitas vezes o patrão não repassa todo esse valor para o funcionário e a gente sabe muito bem disso. E tem restaurante que é tão cara de pau que nem garçom tem. Eles fazem um sistema de máquina, de cartãozinho lá, né? Não tem garçom e depois te cobra os 10% do garçom, sabe? É um país em que eles acham que homenagear a pessoa é colocar a foto do faxineiro na porta do banheiro, a ponto do cara nem poder ir com a sua família lá, para seu filho não ver que a cara dele tá estampada na porta do banheiro. Ah, mas você tem que se orgulhar de ser um trabalhador. Quer fazer alguma coisa pelo trabalhador? Dá uma moto, dá um carro para ele, dá um prêmio para ele. Não adianta nada o McDonald's botar a cara do funcionário do mês lá. E muitas vezes o cara não quer que a sua cara exposta lá para todo mundo ver, debochar, tirar foto, zoar, né? Ninguém quer. Às vezes a pessoa aceita pelo trabalho, mas é igual aquelas palhaçadas que tinha na cena antigamente. Os funcionários tinham que ficar na frente da loja batendo palminha pro cliente. O cliente passava, que palhaçada isso aqui, né? Aí fazia o aniversário das cenas, o pessoal só faltava enfiar o pé dentro do bolo. É um inferno, cara. Esse país aqui, o que fazem com o trabalhador é uma injustiça atrás da outra. Então, a enfermagem precisa entender, vocês são prevencionistas, vocês não estão caminhando sozinhos. Vocês precisam se unir a outros prevencionistas se vocês querem ganhar batalhas. E a partir dali criar células. E vocês vão ser só mais uma célula e vocês vão conseguir alcançar os objetivos com a maior parte da prevencionista que também vai precisar de estar somando ali para conseguir conquistar os seus direitos. Aí vocês fazem uma força muito grande e aí qualquer político vai querer apoiar esse projeto, porque são inúmeras famílias. E outra coisa, falar de vida, falar de prevenção mexe muito com a mentalidade humana, né? Mexe muito com o psicológico do povo brasileiro, porque a gente sabe que a Lei Lucas nas escolas, ela não está sendo aplicada. Você sabe que se uma criança engasgar hoje em dia na escola, vai acontecer igual o menino Lucas, vai morrer, porque muita gente não sabe fazer os primeiros atendimentos. O DEA, ele faz parte do suporte básico de vida. Eu já falei isso, em todo lugar tinha que ter essa ideia. Shopping center, centros comerciais, tinha que ter. Porque ele faz parte do SBV, ele faz parte do suporte básico de vida.
E ele é com inúmeras pessoas com problemas cardíacos, talvez por conta dessa maldita escala 6 por 1, muitas pessoas teriam 2 chances de sobrevivência. Por quê? Porque com o DEA, ele reverte os 2 tipos comuns de problemas cardíacos, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular sem pulso. Ele choca nesses 2 ritmos para não permitir que o coração entre na sistolia, né? Parada cardíaca total. Ele choca, ele reverte esses 2 tipos de parada cardíaca, que são ritmos chocáveis, e o que acontece? Se chegar a sistolia, se tiver uma sistolia, o SAMU já está a caminho para poder o médico aplicar a adrenalina, a epinefrina. Então, você tem ali o cardioversor, com DEA, com tudo no SAMU, mas até chegar do SAMU, se não tiver alguém que faça as reanimações de forma eficiente, e para fazer isso você não pode ser leigo, você tem que ter preparo, isso deveria ser ensinado na escola. Primeiro socorro, combate a incêndio e natação, porque aqui no Brasil prevenção de natação não tem. Ah, você vai nadar para cá para sair da correnteza. Pô, mas não sei nem nadar, não sei nem boiar. O que adianta eu ter uma informação se eu não tenho ali uma boia para me segurar? Não tem suporte básico de vida na natação. Eu vejo os bombeiros militares falando ali, pô, legal, mas tem gente que não sabe dar uma abraçada, afunda, e vocês têm que entender que existem drones que pode jogar boia, que pode puxar uma pessoa, drone, lancha, daqui a pouco o drone está até se teletransportando, e não tem um investimento financeiro, porque o que o bombeiro militar não pode falar, e eu posso falar, porque eu sou civil, e o que eu posso falar é que eles não falam isso, desse suporte de prevenção. Por quê? Porque não vão falar contra o governo. Não vão falar que o governo precisa de ter gastos. Ninguém quer falar isso. Esses dias até repreendi, porque o artigo, acho que é 142 da Constituição Federal, impede militares de falar sobre política, de opinar política. Mas o que mais tem aqui é gente pisando na Constituição.